verdadeiro ou falso bíblico? Eu vou continuar aqui jogando com vocês porque o primeiro vídeo parece que ele cortou no finalzinho, né? Então vamos continuar a jogar, só que agora vamos fazer no nível médio. Tá bom, gente? Pra vocês se acostumarem melhor aí com esse joguinho. E eu vou dar uma dica pra vocês, uma dica bem legal. Esse app é ótimo pra vocês brincarem em modo torta na cara. Quem aí lembra? 4 torta nela! Prepara aí uma massinha de farinha com água num prato de papel. E aí quem perder... Então a minha sugestão para vocês é que vocês façam misturando aí farinha com água, que vai ficar muito legal também, tá? A farinha pura eu não aconselho, porque pode entrar aí na hora, né, que estiver rindo, entrar no nariz e ir para outro lugar, né? Então não aconselho fazer isso com a farinha seca. Misturem com água, tá? Quem errar, ok? Fica aí minha sugestão para vocês brincarem aí com a família de vocês. Então vamos lá, gente. Nível médio. Verdadeiro ou falso? João, que também é Yahuanã, disse: de ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Foi João que disse? Ou será que foi o Messias? Foi o Messias, não foi? Então, falso. Vamos marcar falso. Muito bem. Tá em Atos 20 a 33. Olhem lá, quem quer saber, quem quer tirar a prova, olhem lá se foi o Messias mesmo. Malaquias, ou Malaquia, era um profeta chamado de lamentador. Qual foi o profeta conhecido como lamentador? Será que foi Malaquias? Ou será que foi Jeremias, que em hebraico é Irmiyahu? Foi Jeremias, né? O livro de Lamentações. Será que é de Malaquias ou de Jeremias? Jeremias. Irmiyahu. Então a resposta é falso. Confira lá em Jeremias 20, 14. Ele foi conhecido como profeta lamentador. Mais uma questão. Canaã foi a terra que Yahweh mostrou a Abraão para que ele saísse da terra de Ur. Verdadeiro ou falso? Valendo! E aí, gente, qual é a resposta? Verdadeiro, né? Canaã foi a terra que o Criador mostrou a Abraão. Está lá em Gênesis 12 a 15. No Salmo 107, descreve a Bíblia sobre os homens chegando ao fim de sua sabedoria. E aí, verdadeiro ou falso? E aí, aqui tem que ser no chute, né? Vamos no chute? Vamos no chute? Quando é que os homens chegam ao fim da sua sabedoria? Quando morrem? Nem todos chegam a alcançar sabedoria, né? Eu vou chutar falso. Vamos ver. Vamos ver. Errado. Salmo 107, 27. Vai lá em Salmo 107 e dá uma lidinha lá. A cidade de Jerusalém foi onde Yahushua HaMashiach morreu. Onde será que o Messias morreu? Foi na cidade de Jerusalém? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Mateus 27, está lá todo o relato bíblico. Uz e Buz eram sobrinhos de Abraão. Verdadeiro ou falso? Quem eram os sobrinhos de Abraão? Ló e quem mais? Eu lembro só de Ló, né? Bom, vamos marcar falso. Ué. Bem. Bom, eu não lembro desses nomes, gente. Uz e Buz. Não lembro, parece até personagem de desenho animado, né? Uz e Buz. Pois eles eram sobrinhos de Abraão, pelo jeito. Esdras é o livro da Bíblia que finda com 2 versículos
que vêm repetidos no começo do primeiro capítulo do segundo livro. De novo, Esdras é o livro da Bíblia, que finda com 2 versículos que vêm repetidos no começo do primeiro capítulo do livro seguinte. Bom, gente, aqui eu já não sei, não tenho lembrança disso. E vou fazer uma observação aqui, ó. Eu acredito que esse app ele seja de uma tradução de uma versão em inglês. Por isso que a gente vai ver aí algumas questões assim que parecem ser um pouco confusas, que eu acredito que seja erro na hora de traduzir ali. Bom, acabou o tempo, não sei a resposta, mas está lá em 2 Crônica 36, 22 a 20. 36, né? O rei Manassés prestou culto somente ao Criador, a Yahweh. Daqui nós sabemos que é super falso. Ele não prestou culto somente ao Criador, mas ele prestou culto a outras divindades. Que essa é uma inclinação da carne do ser humano. Mesmo que digam crer no Criador, também crer em outras coisas. Isso até os nossos dias. Como a gente vê hoje em dia o povo cultuando o Criador e cultuando Alá como se fosse a mesma divindade. É a mesma inclinação do ser humano, gente. Mas a cegueira impede da gente enxergar essas coisas, como também era no passado. Marta é a mãe de Yahusha. Verdadeiro ou falso? Marta era a mãe de Yahusha? Ou será que era Miriam? Maria, né? Então, falso. Confira lá em Lucas 2. Kenaz era o pai de Otoniel. Verdadeiro ou falso? Aqui é o chute. E aí? Kenaz é o pai de Otoniel? Kenaz é pai de Otoniel, gente? Verdadeiro ou falso? Vamos no chute? Eu vou marcar verdadeiro, tá? Vamos no verdadeiro. Ó, chute certeiro. Confira em Juízes 3, 9. O livro de Esther menciona uma índia. Verdadeiro ou falso? Vocês se lembram de ter uma índia no livro de Esther? Eu não tenho lembrança disso, não. Vou marcar falso. Ixi. Esther 1 e 8, 9. Lá tá falando de uma índia. Quem quiser aí tirar a dúvida, acessem lá essa referência aqui. O capítulo 150 do livro de Salmos termina todos os seus versículos da mesma forma. Bom, será que aqui ele está querendo se referir àquela palavrinha selá, que normalmente vem no final de alguns versículos? Pode ser, né? Mas eu vou marcar falso, porque dificilmente todos os versículos terminam da mesma forma, né? Então, falso. Correto? A resposta está em Salmo 136. Jó descreve a si mesmo como irmão de dragões, chacais. E aí, verdadeiro ou falso? Jó descreve a si mesmo como irmão de dragões? Eu vou marcar falso, gente. Vou marcar falso. Falso. Ixi, errou. Jó 30, 29. Aqui provavelmente foi na fase onde Jó estava passando por suas tribulações, né? Ele deve ter aí feito essa analogia, tá? Quem quiser, olha lá, Jó 30, 29. Quando vocês estiverem jogando, tenha sempre uma Bíblia ao lado, porque aí vocês podem ler todo mundo as referências e aí todo mundo vai aprender a Bíblia juntinho. Tá bom? Vamos para o próximo. Em 1 Tessalonicenses está escrito que não se deve apagar a luz do Espírito Santo. Verdadeiro ou falso? Não entristeceis o Espírito Santo. Não apaguem a luz do Espírito Santo. E aí, o que vocês acham? A gente marca verdadeiro ou falso? Vamos botar verdadeiro? Não extinga a luz do Espírito Santo. Verdadeiro.
1 Tessalonicenses 5:17. Aqui, gente, vou só dar uma explicaçãozinha. Esse apagar a luz, extinguir a luz, não quer dizer que a pessoa tenha a capacidade de remover o Espírito Santo de si mesmo. Mas isso normalmente acontece quando a pessoa está em um desvio que acaba entristecendo o Espírito Santo, né? E aí ela deve voltar ao primeiro amor. Não apaguem a luz do Espírito Santo. A luz do Espírito Santo é a luz da verdade, é a luz que deve estar brilhando aí na sua força máxima, revelando a verdade bíblica, mostrando aí ao mundo a verdade do Evangelho. Essa é a luz que nós devemos brilhar com toda a sua intensidade. Não para a nossa própria glória, mas para a glória do Todo-Poderoso, aquele que nos tirou da morte para a vida. Ok? Naasson era filho de Ruth. Naasson era filho de Ruth, verdadeiro ou falso? Ruth tinha 2 filhos quando eles foram para Moabe. E olha só que interessante. Era o marido, 2 filhos e Ruth. Eles viviam em Moabe. Só que tanto o marido como os 2 filhos, eles acabaram morrendo em Moabe. Isso daí, gente, fica de alerta pra gente não ficar querendo fazer planos como se a gente não fosse morrer nunca, como se nós fôssemos imortais. Nós não sabemos do dia. Nós não sabemos do dia de amanhã. Acabou o tempo aqui, né? Mas é importante aqui, essa reflexão. Ó. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu vejo muitas pessoas fazendo muitos planos para o amanhã. Mas o Criador, se Ele quiser, Ele pode tirar a vida de qualquer um de nós quando Ele quiser. Então nós devemos buscar viver principalmente, né, nós que somos da fé, devemos buscar viver para a glória do Todo-Poderoso. A cada dia uma semente, sem ficar na nossa jactância de achar que nós podemos fazer isso ou aquilo e que nós não iremos nunca morrer, né? Que nós iremos viver toda a nossa vida do jeito que a gente está planejando. Então, assim, o próprio livro de Tiago diz, né, que essa jactância é maligna. Então, nós não devemos viver dessa forma. Nós não somos imortais, nós devemos nos fiar o quê? No dia de hoje. O dia de amanhã vai ser formado por vários hoje. Se hoje a gente faz o que é correto e o Pai nos permitir viver muitos dias, todos os dias que nós tivermos acumulado vão ser dias de colheita, porque nós semeamos da forma que a Bíblia nos ensina. Assim é a vida, gente. Assim é como nós devemos viver. Assim é como a palavra nos ensina a viver. Vamos lá, mais uma. Davi poupou a vida de seu mais ferrenho inimigo em uma caverna. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Foi Saul. 1 Samuel 24, 3-7. Em Obadias está escrito que Israel passou 3 meses sem chover. Isso aconteceu? Aconteceu. Mas será que está em Obadias? Será que isso aconteceu no profeta Obadias ou em outro profeta? Acho que foi em outro profeta, né? Então vamos marcar falso. Foi em Amós 4:7. Arão e seus filhos foram consagrados com sangue untado nas orelhas direitas e nos polegares direitos das mãos e dos pés. Essa tradução aqui tá um pouco esquisita, né? Sangue untado. Esse aplicativo aqui, né, foi traduzido provavelmente de uma versão inglesa, então vai ter essas palavras diferentes, né? Então, assim, Arão e seus filhos foram consagrados com sangue, ok, né, colocados lá nas orelhas direitas e nos polegares das mãos e dos pés. Verdadeiro, gente, isso acontecia, a consagração era feita com sangue. Êxodo 29, 20, 21. Consagração com sangue, já apontando para o sacrifício do Salvador. Zacarias é o profeta que se refere aos homens que roubam ao Criador. Será que foi Zacarias ou Malaquias? Qual foi o profeta que fez essa referência aí de pessoas que roubam ao Criador?
Malaquias. Então, vamos marcar falso. Resposta em Malaquias 3, 8, 9. Em Romanos, lemos de um homem chamado Rufo. Rufo, tinha alguém chamado Rufo em Romanos? Quem lembra? Quem lembra aí? Eu não lembro. Acho que não teve, né? Então, falso. Ixi, tinha mesmo. Tá lá em Romanos 16, 13. Agora vamos pro próximo. Acabe chamou ao profeta Eliseu seu inimigo. Verdadeiro ou falso? Eliseu era inimigo de Acabe? Verdadeiro ou falso? Ou será que era outro profeta? Será que era Elias? Ou era Eliseu? Era Elias, né? Então, falso. Tá em 1 Reis 21, 20 e o inimigo do rei Acabe era o profeta Elias. Para você ver que os reis de Israel, eles não gostavam dos profetas verdadeiros, gente. Por isso que o nosso exemplo e modelo não é os reis de Israel, não é o povo israelita, porque a maioria desse povo se perdia e andava no pecado. O nosso modelo é o Messias. O Messias é o modelo de ser humano perfeito. Em 2 Crônicas, se lê que os judeus despojaram os cadáveres dos seus inimigos de joias e riquezas, mais do que podiam levar. Será que tem isso em Crônicas, em 2 Crônicas? Quando acontecia da guerra com seus inimigos, algumas vezes o Criador deixava despojar e outras vezes não. Tinha propósito ali espiritual. Nesse caso aqui, vamos marcar verdadeiro. Resposta certa, 2 Crônicas 20, 25. Vamos lá, vou fazer só mais essa, tá, gente? Quando Yahushua entrou em Jerusalém, ele estava num jumento. Verdadeiro ou falso? Cena bem famosa aí, né? Verdadeiro. Mateus 21, 7 a 10. Bom, gente, eu vou finalizar por aqui. Esse aplicativo aí é muito interessante, vocês jogarem aí com os amigos e a família de vocês aí. Faz daquele jeito que eu falei, que vai ser bem legal. E de quebra, todo mundo vai aí aprender bem mais das escrituras, tá bom? Um grande abraço, fiquem na paz do Altíssimo Yahuwah. E até a próxima, se ele quiser. Tchau, tchau.